55. Jesus falou. Lendo não vale, viu? Lendo não vale. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Certo? Não esqueça, foi o primeiro. Era para saber. O pão da vida. Não é isso? O segundo, acho que é João 8:12. Jesus disse que é o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 10:7, Jesus disse: o quê? Está aí, ó. Eu sou a porta das ovelhas, né? A declaração do Senhor Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Muito bem, nós estamos então em João 10. Vocês abriram já? João 10. Aqui em João 10, no domingo passado, nós vimos que Jesus disse que é a porta das ovelhas. Aqui no capítulo 10. E quando ele, nos versículos 1 a 9, né? E quando ele diz que é a porta das ovelhas, ele está dizendo que para fazer parte do rebanho de Deus, do aprisco do Senhor, é necessário passar pela porta, porque só quem não passa pela porta é o ladrão, é o salteador, não é? E que não tem boas intenções. Mas Jesus disse que para fazer parte do rebanho do Senhor, ou seja, para ser povo de Deus, é necessário passar pela porta. E Jesus disse que é a porta. Eu sou a porta das ovelhas, né? E quem? Ele diz aqui no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta que conduz ao rebanho de Deus. Para fazer parte do povo de Deus, ou seja, para ser salvo dos seus pecados, é necessário passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus diz aqui no capítulo 10 que ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. É o que a gente vai meditar hoje à noite. Mas antes nós vamos orar, pedir para que Deus nos ilumine aqui. Senhor Deus, suplicamos, Senhor, nos ajude na compreensão da Tua palavra. Senhor, nos ilumine, Teu Espírito Santo nos guie, nos livre das distrações, nos livre, Deus, os irmãos estão em casa, os irmãos estão aqui, que nada, nossos pensamentos, que nada venha a tirar a nossa atenção da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então Jesus diz que é o bom pastor também. Ele diz que é a porta, ele diz que é o bom pastor. Eu falei na semana passada que eu achei essas declarações de Jesus até um pouco, parecia meio estranho, porque ele diz: eu sou a porta das ovelhas, ou seja, para entrar para o pátio das ovelhas, tem que passar por ele. Mas ao mesmo tempo ele é o pastor. Então ele é aquele que tem que passar por ele, e ele é aquele que passa pela porta conduzindo as ovelhas. Ora, a porta é ele passa por ele mesmo. Mas na verdade são duas ilustrações, né? São duas ilustrações, não da mesma situação, óbvio. O que Jesus quer dizer inicialmente, quando ele diz que é a porta, é que para fazer parte do rebanho de Deus, do povo de Deus, tem que passar por ele. Mas agora, no versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele não faz essa declaração. Essa declaração não vem sozinha. Ele faz contrastes. Pelo menos ele faz dois contrastes aqui.
ele é o bom pastor em relação a, por exemplo, ladrões. Ele é bom pastor, por exemplo, em relação a mercenários. Olha o que ele diz no versículo 10. Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então Jesus começa falando do ladrão. O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. É interessante, eu coloquei aqui a palavra grega para ladrão. Como é que se dá o nome para uma pessoa que tem mania de roubo? Que eu dei um Google, né, e diz lá que é uma doença seríssima, né, uma doença grave. Essa doença que as pessoas têm mania por roubar. Vocês sabem? Cleptomania, né? Cleptomania. É uma pessoa viciada em criptomoedas? Não. Criptomoedas são moedas virtuais, né? O Bitcoin e outras. Mas a cleptomania fala do vício ou daquela doença que leva a pessoa a ter uma compulsão por roubar. Mas não é roubar grandes coisas, é roubar um chaveiro, é roubar uma tampa de caneta, sabe? Tem muitas pessoas que têm esse vício de roubar. Eu estou falando isso porque a palavra ladrão aqui deu origem a essa palavra cleptomania. A palavra ladrão aqui no grego é kleptes. Fala do ladrão. Jesus cita ladrões e salteadores no versículo 8. Ele diz que os ladrões e salteadores vieram antes dele. E como eu falei no sermão passado, quando Jesus diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, quando ele diz também, quando ele se refere aos ladrões e salteadores que vieram antes dele, no versículo 8, mas ninguém deu ouvidos das suas ovelhas, Jesus está se referindo não a Satanás, como muitos pensam. Porque rapidamente, quando a gente lê capítulo 10, versículo 10, associamos essa figura do ladrão que vem para roubar, matar e destruir à pessoa do diabo. Eu não sei vocês, mas eu desde a minha infância eu escuto assim. Olha, Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não está falando de Satanás. Não é por isso que Satanás não rouba, não mata e não destrói. Certamente, ele tem seus poderes aí. Mas, Jesus está falando de religiosos da época, os líderes religiosos. Eles são os ladrões, eles são os salteadores, eles são os que estão roubando, matando e destruindo o povo de Deus, as ovelhas de Cristo. Especialmente os escribas e fariseus. Quem acompanhou a EBD hoje pela manhã, viu como era o perfil dos escribas e fariseus. Eles eram ladrões. E muito da figura dos escribas e fariseus como ladrões foi dito pelo próprio Jesus numa outra passagem. Jesus disse que eles estabeleciam regras de conduta, padrões, que mais dificultava a vida das pessoas de se aproximar de Deus do que ajudava. As regras mais atrapalhavam os judeus do que os ajudavam a se aproximar do Senhor. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os cansados e sobrecarregados ali é devido ao peso, ao jugo dos fariseus, dos escribas. Mas tem uma passagem, meus irmãos, que comprovam aqui também que Jesus está se referindo aos escribas e fariseus como os ladrões aqui. Primeiro, eu falei na semana passada que no contexto aqui, Jesus está falando com judeus, óbvio. Ele não está falando com paraibano, com brasileiro. Jesus está falando com judeus. Só que dentre esses judeus com quem ele está conversando aqui, tem os líderes religiosos da época. Tem fariseus e escribas aqui no meio. É tanto que
Quando Jesus falou que era o que é o bom pastor, né? Ele falou que era a porta, depois ele falou que é o bom pastor, no versículo 19 começou a surgir uma confusão lá entre os judeus, dizendo que ele tinha demônio, e eu dizendo, não, ele não tem demônio, porque nenhum demônio fala assim, não. Né? E Jesus curou um cego, vocês lembram, né? Eu falei semana passada, Jesus curou um cego no capítulo 9, e fariseus e escribas estão conversando com Jesus aqui, debatendo com Jesus. E Jesus diz, vocês são cegos, vocês são cegos, vocês não conseguem ver que eu sou, vocês não conseguem enxergar quem eu sou. Então Jesus está conversando com fariseus e escribas. E quando ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, certamente é uma referência a eles. E eu quero mostrar aqui também em Mateus capítulo 23. Mateus 23. Mateus capítulo 23. Tem uma enxurrada de versículos aqui, em que Jesus traz um monte de palavras duras, de advertência, quase de juízo mesmo para os fariseus e escribas. Olha aqui, capítulo 23 de Mateus, versículo 13, tem um monte de ai. Ai de vós, ai, ai, ai. Então, o versículo 13 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Palavras duras, irmãos. Jesus está culpando os fariseus de quê? De fechar uma porta, né? de barrar pessoas de entrarem nos céus. Pelo quê? Pelos ensinos deles. Pelas regras que eles inventavam. Olha o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Quer dizer, era típico dos fariseus entrar nas casas das viúvas, e viúva nos tempos bíblicos. Hoje em dia você pode ter uma viúva que recebeu uma herança aí, e é uma viúva feita na vida, pelo menos financeiramente. Além do mais, se o marido era um traste, não é não? Aí pronto, aí a coisa está boa mesmo. Mas nos tempos bíblicos, a viúva, ela ficava, ela ia sofrer, certamente iria sofrer com a sua pobreza. E os fariseus e escribas aproveitavam que eram pessoas de oração, que as pessoas da população gostavam dos fariseus, admiravam, ia para lá para comer pamonha, canjica, aproveitar da pobreza delas, e para justificar isso, recebia ofertas e tudo, para justificar isso, o que é que eles faziam? Longas orações. Ô, dona viúva, vamos fazer uma oração pela senhora aqui, que a senhora é muito bondosa, é de Deus. Aí Jesus está dizendo, ai de vocês, seus hipócritas. Versículo 15, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter alguém. E uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. 2 vezes mais do que vós. Vocês andam por todo canto para tentar converter alguém ao judaísmo. E vocês acabam fazendo o contrário. Tornando essa pessoa filha do inferno 2 vezes. E aí a passagem continua. Jesus vai dizendo um monte de coisa. Vocês são cegos, guias de cego, bando de hipócrita. Quando Jesus diz que ele é a porta, ele diz que é o bom pastor, né? Ele começa a fazer uma diferenciação entre ele mesmo e os líderes religiosos da sua época. Jesus diz, portanto, que os líderes religiosos, fariseus, escribas, entre outros, são ladrões. Eles dificultavam a vida do povo de Deus, religiosamente falando, né? O ladrão seria aqui os falsos pastores da época, os fariseus e escribas. Eles deveriam ser pastores de Deus. A gente citou hoje pela manhã, a ideia do farisaísmo era até boa. Era ensinar o povo a palavra do Senhor, guiar o povo na lei de Deus, era boa.
Mas eles faziam justamente o contrário na época do Senhor Jesus. E essa daqui, meus irmãos, acredito que é uma boa referência contra aqueles que hoje guiam pessoas para longe de Deus. Ao invés de guiar como pastores de Deus, guiam para longe de Deus como os fariseus. Os falsos pastores de hoje estão roubando, matando e destruindo o povo de Deus. É lógico que, como eu disse, essa passagem se aplica a Satanás, né, o versículo 10. Ele também mata, rouba, destrói. Ele busca impedir as ovelhas do Senhor de serem pastoreadas pelo Senhor. Satanás busca isso. Mas os ladrões aqui são os líderes religiosos, que não guiam o povo de Deus dos cuidados de Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro pastor. Por isso que ele diz, no versículo 11, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu sou o bom pastor. E qual é a prova disso? Dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse no versículo 10, no final do versículo 10, ele diz que ele veio para dar vida. Vida em abundância. O adjetivo bom aqui, o adjetivo bom, ele é bastante enfático aqui. Essa palavra ela não indica apenas que Jesus é uma pessoa boa. Como quando a gente diz, fulano é legal, fulano é uma pessoa boa. O sentido aqui é de excelência. Ele é bom no sentido de excelência. Quer dizer, Jesus corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. Ele é o único de sua categoria. Ele é o bom pastor porque só tem ele. Só tem ele naquela categoria de pastor. Só tem ele. Vocês lembram que o jovem rico chega para Jesus? Bom mestre, o que fazer para herdar a vida eterna? O que foi que Jesus disse? Por que me chamas bom? Jesus quer entender. Por que você está me chamando de bom? Porque bom é só um. Quem é? Deus. Jesus sabe que ele é bom, certo? Mas ele pergunta isso para mostrar para aquele jovem que ele não tem a compreensão exata de quem é Jesus mesmo. E talvez ele esteja chamando qualquer um de bom. Aí Jesus diz, bom é só um, Deus. E Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, o excelente, o maravilhoso, único na categoria, não há outro. Eu sou o bom pastor. Jesus havia dito antes que o ladrão e o salteador não entra pela porta das ovelhas. Ele tenta passar pelo muro, tenta pular a cerca. Só o pastor é que entra pela porta. No versículo 2 aqui, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Só o pastor que passa pela porta. Ou seja, Jesus é o único que tem a autoridade de guiar as ovelhas do Senhor. Porque as ovelhas de Deus pertencem a Jesus. Versículo 4, olha só o versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Elas o seguem, porque lhe reconheceram a voz. Elas lhe pertencem. As ovelhas lhe pertencem. Não pertencem ao ladrão. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. A igreja é um rebanho. Eu falei isso na semana passada. A Bíblia diz que a igreja é um rebanho. E pastores pastoreiam o rebanho de Deus. Ou seja, a igreja não é nossa. A igreja não é sua. Não é minha, para você fazer dela, para você fazer dela o que quiser. Não é nossa. É de Deus.
Ah, mas a igreja ela tem que ser assim, desse jeito aqui que eu quero. Igreja assim eu não vou. A igreja não é sua. Não é minha. Ela tem um pastor. E não é pastor Rubens. Eu não chego nem no chinelo do Senhor. A igreja é do Senhor, é de Deus. Então as coisas que a gente faz para a igreja do Senhor, não é de qualquer jeito. Porque ela é do Senhor. Tem um supremo pastor comandando. As coisas não podem ser como eu quero. Ou como eu sonho para uma igreja. Não tem que ser. Porque ela tem dono já. E isso é importante porque existem pessoas que ficam com raiva, por exemplo, né? Eu lembrei agora. Tem pessoas que ficam com raiva quando uma coisa não sai como ela gostaria na igreja. Ah, por que você está com raiva? A igreja é sua, por acaso? Ah, eu fico com raiva porque ninguém quer fazer nada que eu digo. Ué, por que você está com raiva? Por que decaiu o teu semblante? A igreja é de Deus. O rebanho é de Deus, não é nosso. O rebanho não é do pastor nenhum. A igreja não é minha. Muitas vezes as pessoas perguntam aqui, várias pessoas já me perguntaram. Essa igreja aqui é sua? Eu chamo aqui de minha igreja. Teve alguém que disse, não, as pessoas falam minha igreja, minha igreja. A igreja não é sua, é de Deus. Não, minha aqui, eu não sei. Porque meu, minha, vocês sabem que não é só pronome de pronome possessivo. Pode também ser um pronome de referência. Certo? De referência. Eu digo aqui é minha igreja, mas porque eu faço parte dela. Posso dizer isso, tranquilamente. Mas muitas pessoas já me perguntaram, aqui é sua igreja? É seu isso aqui? Eu digo, não, meu não. Eu mesmo não. Tenho esse poder não. Deus me chamou para vir para cá, ajudar as pessoas aqui, mas eu não sou dono daqui não. A igreja não é do pastor. Você vê que tem muitos pastores que tem igreja, né? Mas a igreja não é do pastor, a igreja não é do diácono, não é das pessoas mais inteligentes. Não é. A igreja é o rebanho do Senhor. Do Senhor. Isso nos leva a ter muito cuidado com a forma como a gente quer fazer o trabalho do Senhor, como quer conduzir os irmãos, aonde a gente quer chegar. Ter cuidado com o que a gente ensina, com o que a gente prega, como a gente vive, como nós influenciamos as pessoas. A igreja tem um pastor. Muito cuidado. Ter cuidado com a forma como eu me visto, como eu canto, como eu toco, como eu me preparo, como eu cultuo ao Senhor, como eu evangelizo, como eu falo. A igreja é do Senhor. Precisamos cuidar de cada um de nós e cuidar da igreja do Senhor. Importante considerar também aqui, irmãos, que diferente do ladrão que vem roubar, matar e destruir, Jesus veio dar vida. Vida em abundância. Ou seja, é muita vida. Um pastor comum de ovelhas, irmãos, é óbvio que aqui Jesus está ilustrando, mas a ilustração não é toda, como é que eu digo? Todos os aspectos da ilustração não diz respeito, por exemplo, a um pastor comum. Jesus está se comparando, né? A metáfora aqui é de um pastor de ovelhas, certo? Mas, por exemplo, um pastor de ovelhas não dá a sua vida pelas ovelhas. Dá? Dá, Josiano? Lá em Livramento, os pastores lá dão a vida pelas ovelhas? Eu acho meio difícil. É mais fácil arriscar. Pode quebrar um pé, quem está correndo atrás de uma ovelha, né? Mas um pastor comum não dá a vida pelas ovelhas. Tem um exemplo de Davi, né? Davi disse, olha, veio um urso lutar veio um urso perseguir meu rebanho e eu lutei com ele, pá. E ganhei. Nocaute. Mas Davi, como um pastor comum, ele está defendendo as suas ovelhas, as ovelhas dele, mas da família, né? Mas normalmente não faz nenhum sentido
um pastor morrer por suas ovelhas. Não faz sentido. Certo? Porque, especialmente um pastor que é dono das ovelhas. Porque ele cria as ovelhas para quê? Tem várias funções. Ele cria ovelhas para se alimentar, certo? Para se alimentar, pois é. Pasmem. Pasmem vocês. Tem gente que cria bicho para comer. Pasmem. Eu fico besta com isso. Fico nada. Eu queria umas 50 cabeças de boi. Só para comer, só para fazer o mal. Mas, enfim. Com aquele cupim dessa altura. Assim. Enfim. É outro assunto, Marcelo. Deixa para a reunião dos homens sábado. Mas, veja, o pastor de ovelhas, principalmente o dono das ovelhas, né? Ele cuida das ovelhas. Ele tem um rebanho para se alimentar, alimentação familiar, para negociar, né? Poderia vender ovelhas, vender para pessoas que vão fazer sacrifícios na época, né? Para fazer roupa, né? Fazer um casaco, enfim, muitas coisas aí. Então não fazia sentido nenhum ele morrer pela ovelha. A ovelha é para morrer para ele. Certo? A ovelha é para morrer para ele. Então, Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, coloquei entre aspas aqui, ele é um pastor diferenciado. Não existe como ele. Ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu lembro do meu pastor falando, né? Meu pastor até brincava. Jesus disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor faz o que, igreja? Aí os irmãos, dá a vida pelas... Não diga isso não, que eu não posso fazer isso não. Porque ele é pastor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é diferenciado. Não há outro. Só ele dá a vida. E ele dá a vida em benefício das ovelhas. E a melhor maneira de o pastor, bom pastor, dar a vida pelas ovelhas, é ele morrendo no lugar delas. As ovelhas não vão morrer. Porque ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, em benefício das suas ovelhas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Para mim está claro aqui que Jesus não morreu para salvar todas as ovelhas. Ele morreu para salvar as ovelhas dele. Quando ele estava na cruz, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. Ele pensava nas suas ovelhas. Isso é maravilhoso, pensar nisso é maravilhoso. Jesus na cruz estava lembrando de Rubens, na cruz estava pensando em Maria, em Paulo, em Nicolas, e todos aqueles que um dia viriam a crer nele. Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus, além de fazer um contraste aqui com o ladrão, ele também faz o contraste com o mercenário, que também pode ser ladrão e tal. Mas ele faz um contraponto aqui, uma diferenciação entre ele, o bom pastor, e o mercenário. Olha o que diz o versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que lindo. Jesus está dizendo que ele é o bom pastor em contraposição ao mercenário também. O mercenário, ele não cuida das ovelhas. E o que é um mercenário? Quem já assistiu os mercenários sabe que os mercenários, a propósito, enfim, um parênteses aqui, né? Sylvester Stallone, né? Eu achei ele um péssimo ator, certo? Achei ele um péssimo ator. Mas eu gosto dos filmes dele. É uma relação de amor e ódio. Ele é um péssimo ator, ele é um péssimo, assim, enfim. Tudo bem. Aí voltando ao assunto. Os mercenários lá, eles, basicamente, né, a ideia eles são mercenários porque o trabalho que eles fazem, que é um trabalho sujo,
mas eles fazem por dinheiro. Aquilo ali é visando ganhar alguma coisa naquilo ali. O mercenário aqui, nos tempos bíblicos, também tem essa conotação, né? Ele é um assalariado. Ele não é um pastor de ovelhas, né? Ele é uma pessoa contratada para cuidar de ovelhas, como Jesus disse aqui. Ele não é pastor. Ele é um mero assalariado. Uma pessoa que faz determinado trabalho apenas pelo seu salário. Mas calma. Vocês trabalham também pelo seu salário, né? Talvez eu não queria nem estar nesse trabalho aqui, mas é pelo salário, né? Certo? Então mas isso não faz de você um mercenário. Você está trabalhando pela sua família. Mas o mercenário aqui, ele não se importa com as ovelhas. Ele não está nem aí para elas. O mercenário ele não está nem aí pelas suas ovelhas. Ele não se importa com elas. Ele só quer saber do salário no fim do mês. Ou no fim do dia, né? O assalariado, ele não era pastor, ele era contratado para cuidar das ovelhas, não se interessava por elas, porque só está fazendo aquilo por dinheiro. Né? Alguns pastores, que eram pastores que não eram donos das ovelhas, mas que cuidavam de outros rebanhos, eles faziam aquilo com prazer, porque na família deles eles são acostumados a trabalhar assim, né? Igual uma pessoa comum que trabalha numa loja, numa firma aí, e faz isso com prazer, porque gosta, né? Faz com o maior prazer. Mas um mercenário não, ele só trabalha pelo dinheiro. Quando tem um perigo, ele corre. Lá vem o lobo. Vou pegar esse cajado aqui e vou largar no lobo. Quero nem saber. As ovelhas do meu patrão aqui não vão morrer, não. O quê? O mercenário ele sai correndo. Ele foge. Ele corre. E aqui, mais uma vez, é uma figura para os líderes religiosos da época. Eles amavam a consideração das pessoas, os elogios. Os fariseus, como a gente leu aqui, né, em Mateus 23, devoravam as viúvas, as pessoas simples. Não se importavam com os mais velhos. Jesus diz que eles se aproveitavam dos pais mais velhos. Não ajudavam os pais, mesmo tendo condições. Eles chamavam, era a lei do Corban, que Jesus fala. Eles não se importavam com as pessoas, os fariseus. Os fariseus queriam receber delas o quê? Os dízimos, os elogios, né? E quanta gente não tem assim, né, hoje em dia? Pastores, religiosos, pessoas que realmente não se importam com o povo de Deus, apenas com o que o povo de Deus vai oferecer. Porque na primeira oportunidade eles caem fora, vão para longe. É triste pessoas que vão para a igreja e saem logo, pastores que vão para a igreja, pastores, enfim, até batistas, vai para uma igreja, na primeira dificuldade já quer sair, porque né, essa igreja deixa essa igreja sofrer com seus problemas, eu vou cuidar da minha vida. Ora, pastor que só quer receber o bem da igreja, né? O que ela pode oferecer. Não se importa realmente com as pessoas. Não se importam realmente com o povo de Deus. Era assim os fariseus e os escribas. Eles eram mercenários. Eles queriam se aproveitar dos dízimos. Queriam se aproveitar dos elogios. Do respeito que as pessoas tinham por eles. Mas não se importavam nem um pouco com os judeus. Não se importavam com isso. Já o bom pastor, não. O bom pastor, versículo 14, ele conhece as suas ovelhas. Ele dá vida pelas suas ovelhas. É diferente. Veja, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas e elas me conhecem. É um conhecimento mútuo. E esse conhecimento, meus irmãos, vocês sabem, eu acredito que vocês sabem, que não quer dizer que Jesus sabe quem são. Não é isso. Porque ele sabe quem é todo mundo. Jesus sabe quem é todo mundo da face da terra. Os bilhões que já morreram, os bilhões que vão morrer, os bilhões que vão viver.
Jesus sabe quem é tudinho. Mas quando diz aqui que ele conhece as suas ovelhas, é porque ele tem um relacionamento especial com elas, que ele não tem com nenhum outro. E as suas ovelhas têm um relacionamento especial com o pastor, que não tem com nenhum outro. Mas nós temos nos aproveitado o conhecimento de Deus mesmo. Temos conhecido o Senhor, buscado conhecer mais o nosso Senhor, se relacionar mais com o nosso Senhor, com o nosso pastor. Temos feito isso. O que tem sido a coisa mais importante para nós hoje? Tem sido o nosso relacionamento com o nosso pastor? As minhas ovelhas, ele diz, as minhas ovelhas me conhecem. E eu as conheço. No versículo 3, diz que ele chama as ovelhas pelo seu próprio nome. Quer dizer, ele sabe o nome de cada uma. Mas ele diz uma coisa interessante aqui no 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Mais uma vez, as ovelhas são dele. Dele. Vocês lembram que o Senhor, né, o Supremo Juiz, vai dizer um dia, quando as pessoas estiverem diante dele, as suas ovelhas, ele vai dizer, eu vos conheço. Eu sei quem você é. Você é meu filho, você é minha ovelha. Pode entrar no reino do Senhor. Mas para aqueles que ele não conhece, ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Em Mateus 7, Jesus diz que tem pessoas que vão chegar diante do Senhor, que até demônio expulsou. Expulsou demônio. Fez milagre. Vamos lá, deu dízimo, cantou na igreja, falou labachúrias, fez tudo. Plantou bananeira no culto, fez tudo. Mas o Senhor vai dizer o que para ele? Nunca vos conheci. Não, mas Senhor, eu fui para a igreja. Mas Deus, eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, eu chorava com a pregação. Eu ajudei a pintar a grade. Eu fiz tudo, Senhor, lá, mas eu não conheço. Eu só conheço com quem eu tive um relacionamento de pastor e ovelha. É assim. Ele diz, minhas ovelhas eu conheço. As outras, eu sei quem são, mas não conheço. Eu não tenho um relacionamento com elas. Isso é típico de João. Vocês lembram que eu preguei em 1 João e ele fala isso. Sobre conhecer a Deus. Não é todo mundo que conhece Deus. Não é todo mundo que conhece Jesus. Não é alguém que, da minha família que ouviu o Evangelho, a gente diz, ele já conhece o Evangelho. Só falta aceitar. Não, não conhece. Quem conhece se rende ao Evangelho. Porque conhecer é viver, é relacionar com o Senhor. Só quem conhece o Senhor são suas ovelhas. Tem um relacionamento. Que tem um relacionamento com o pastor. Só que esse conhecimento vai além, né? Ele diz no versículo 15, olha só. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Olha só, Jesus disse, eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Como? Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Olha a profundidade, irmãos. Não é à toa que no versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E a gente aprende pela palavra de Deus que quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu, é Cristo em mim. Eu conheço, Ele me conhece. É esse relacionamento que Jesus tem com o Pai. Ele conhece o Pai o conhece. É intimidade. Eles são um.
Meus irmãos, é um relacionamento que ninguém tem, a não ser os que são filhos de Deus. Isso é ser filho de Deus. É ser um com Cristo, assim como Jesus é um com o Pai. Olha a profundidade, irmãos. Jesus está dizendo, é do mesmo jeito que eu conheço vocês e vocês me conhecem. É desse jeito. Como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. É profundo. Isso é garantia. Nós nunca deixaremos de ter esse relacionamento com Deus. E Ele diz que dá a sua vida pelas ovelhas. A morte de Cristo não foi para todo mundo, como se no fim das contas todo mundo fosse salvo. Cristo morreu para salvar as suas ovelhas. Aí talvez você diga, não, mas Cristo morreu só para salvar as suas ovelhas, e se for assim, é muito injusto. E eu aqui? Olha, talvez você seja uma ovelha dele, porque você não se rende, né? Porque Jesus está reunindo as suas ovelhas. O versículo 16, ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Quer dizer, Jesus está reunindo, tem ovelhas por aí. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. Quando ele diz não deixe aprisco, ele está falando desse grupo de judeus de Israel. Certo? Ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas. Elas não estão aqui. Elas não são desse aprisco, é de outro aprisco. Quer dizer, eles não são desse povo aqui. São outros. São gentios. São brasileiros, espanhóis, tchecos, sérvios, portugueses, alemães. Jesus está dizendo, ainda tem outras ovelhas. E o povo diz, os judeus aqui estão estranhando o que está ouvindo. Jesus está dizendo que o povo de Deus não é só os judeus, não é só Israel. São outros também. Assim como Ruth, que não era israelita. Né? Assim como Cornélio, que não era israelita, era um gentil. E tantos outros aí. Ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. É Jesus que conduz as suas ovelhas. Não é eu se converti, Jesus me converteu, Jesus me buscou. Ele veio buscar e salvar o perdido. Elas ouvirão a minha voz, versículo 16, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Meus irmãos, não deixe de pregar para aquela pessoa que você quer que se converta, não deixe de pregar. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz dele. Elas vão ouvir a voz dele. Então, se a pessoa para quem você prega o evangelho está resistindo, não quer saber, pregue. As ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele. Mais cedo ou mais tarde, mas vão ouvir. E ele vai conduzir as suas ovelhas. Ele diz, haverá um só rebanho e um pastor. Tem uma música, né? Um só rebanho, né? O Wilson, Simone. Um só rebanho, um só pastor. Tem a música? Para você que não sabia. Que eu sou novo, né? Desculpe aí. Vamos lá. Ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Isso se cumpre hoje na igreja. Na igreja não tem judeu, não tem grego, não tem brasileiro, não tem essa separação, né? Na igreja tem igreja, uma igreja. A igreja universal compõe todos aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Jesus também diz que é amado pelo Pai, porque Ele dá a sua vida para reassumir, no versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la.
Este mandato recebi de meu Pai. Interessante, meus irmãos, que Jesus não foi constrangido pelo Pai para morrer na cruz pelas suas ovelhas. Ele não foi constrangido a isso. Foi um sacrifício espontâneo e voluntário. Ele deu a sua vida. Ele não foi pego de surpresa por Judas, que o traiu, pelos soldados romanos que o prenderam, pelas pessoas que gritaram, crucifica-o. Ele não foi pego de surpresa, não. Ele sabia. É tanto que ele agonizou, né? Suou gotas de sangue. Ele agonizou porque sabia o que estava por vir. Ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero fazer a tua vontade. Eu espontaneamente dou a minha vida, está dizendo aqui. Ele recebeu a autoridade do Pai de dar a vida e reaver a vida. A autoridade de morrer e ressurgir. Jesus não foi constrangido a morrer na cruz. É claro que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus não veio assim: Pai, mas eu vou morrer por aquela pessoa, eu vou morrer por aquele ladrão, eu vou morrer por aquela pessoa que xinga tanto, eu vou morrer por aquela pessoa que está fingindo ser crente, que vai fingir ser crente por um tempo. Eu vou morrer por aquela pessoa que não está nem aí para mim. Eu vou morrer por aquela pessoa que tem vergonha de dizer que é crente. Para que um dia ela mude. Eu vou morrer por essas pessoas. Ele não foi constrangido. Ele simplesmente, não simplesmente, né? Mas ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou. É claro que ele foi crucificado, né? Ele poderia, num instante ali, acabar com tudo aquilo. Mas ele deu a sua vida, porque ele sabia que ali era um meio para salvar as pessoas, a humanidade. Meus irmãos, o bom pastor está juntando o seu rebanho. Nem todo mundo fará parte desse rebanho. Apenas aqueles que ouvem e reconhecem a sua voz, o seu chamado. Se você confia no que ele está dizendo aqui, que ele dá a sua vida por suas ovelhas, que ele veio morrer em seu lugar e por seus pecados, então você é a ovelha do bom pastor. Você é a ovelha dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, se cumpre na sua vida por causa de Cristo. Jesus é diferente de qualquer pessoa que você conhece. Por melhor que sejam as pessoas. Porque é Jesus quem dá a vida por nós. E se ele dá a vida, certamente ele cuida das suas ovelhas. Quando ele diz aqui que dá a vida, vocês sabem que dar a vida é vida eterna, né? E vida eterna não é só viver para sempre, mas é viver a vida de Deus. É sermos conduzidos por Deus. A gente não vive mais, a gente vive eternamente, mas não é uma vida normal, é diferente. Nós vivemos sob o olhar de Deus. O Senhor Jesus não é mercenário. Ele não vai fugir na hora do perigo, na hora do aperreio, na hora da dificuldade. Ele não foge. O bom pastor fica com as suas ovelhas. Com o cajado dele, ele expulsa o maligno. Com o cajado dele, ele expulsa os lobos, aqueles que querem destruir as suas ovelhas. Ele cuida de nós. Ele nos protege. Portanto, irmãos, confie no cuidado dele. Confie no seu amor.
Ele é tudo o que você precisa e te dará tudo o que você necessita. Amém.